O filósofo grego Aristóteles foi o pioneiro a pensar sobre a metáfora. Foi ele, na verdade, quem estabeleceu o conceito de metáfora, ao explicitar que a metáfora consiste em dizer uma coisa em termos de outra. Ou seja, a metáfora é o transporte do sentido. Transporta-se o sentido de uma coisa para outra, de um termo para outro. E foi com base nessa ideia, nessa concepção inicial, que Aristóteles criou uma abordagem que iria cobrir praticamente toda a filosofia ocidental daí para frente. Ou seja, a metáfora como uma figura de linguagem ou tropo. Tropo, figura de linguagem. O pesquisador Tony Sardinha, no livro intitulado Metáfora, comenta que ao longo dos anos a metáfora foi sendo desdobrada, desmembrada e refinada, dando origem a várias figuras de estilo. É assim que surge, por exemplo, a hipérbole, a personificação, o eufemismo, a ironia e tantas outras figuras, ou seja, elas são derivadas da metáfora. Aristóteles considerava a metáfora como a figura mestra de todas essas figuras. Cada figura dessas seria uma espécie de metáfora com alguma especialização, como veremos a seguir. Vou mostrar para você um quadro explicativo sobre a função estética da metáfora. Nessa função estética da metáfora se enquadram 4 subfunções, que são a função sensibilizadora, a função dissimuladora, a função potenciadora e a função unificadora. Vejamos o quadro. Então está aí a função estética da metáfora. As subfunções que fazem parte da função estética da metáfora estão aí, são as 4, né? Então vamos ver a primeira, a função sensibilizadora. Ela apela para a sensibilidade do leitor ou ouvinte por meio da associação entre realidades distintas. Isso acontece, por exemplo, com a metáfora propriamente dita e com a comparação. A segunda função é a função dissimuladora, que permite falar sobre a realidade de forma indireta por meio de rodeio de palavras. Cria-se um rodeio de palavras para falar da realidade de forma indireta. A função potenciadora busca intensificar as impressões a respeito da realidade, de certa forma exagerando as expressões. É o que acontece, por exemplo, com a hipérbole, né? A última função, que é a função unificadora, ela procura unir coisas que se encontram separadas, unidas, em polos contrários. Na realidade aparente, elas não estão juntas, mas há figuras que juntam esses polos opostos, como acontece, por exemplo, com a antítese e com o paradoxo. Só para dar um exemplo de cada uma dessas figuras, dessas funções, aliás, vamos ver, por exemplo, a função sensibilizadora. Tem uma metáfora que é do Silvio Caldas, um cantor, compositor Silvio Caldas, de um texto intitulado Chão de Estrelas. Ele diz assim: minha vida era um palco iluminado. Minha vida era um palco iluminado. Veja como é interessante, né, essa possibilidade que a linguagem tem de sensibilizar. O eu lírico aqui está falando sobre o seu passado, da sua juventude, que considera que foi um passado muito bom, muito proveitoso, inesquecível. Então ele diz isso de forma metafórica. Minha vida era um palco iluminado. Isso exemplifica esse poder sensibilizador, né, da metáfora. Um exemplo da função dissimuladora.
Eu peguei do texto de música, né, letra de música, Alagados, Alagados, do Paralamas do Sucesso. Esse texto tem uma metáfora que diz assim: a cidade que tem braços abertos num cartão postal, com os punhos fechados na vida real. E continua o texto, mas eu destaquei só essa passagem. A cidade que tem braços abertos num cartão postal, com os punhos fechados na vida real. Quando você vê essa referência, você automaticamente pensa em uma cidade brasileira. Que cidade é essa? A cidade que tem braços abertos num cartão postal. Rio de Janeiro. Evidentemente, Rio de Janeiro não há alusão ao Cristo Redentor. E tem braços abertos num cartão postal. Assim, um dos principais, se não o principal, cartão postal do Rio de Janeiro é o Cristo Redentor. Só que logo em seguida ele fala que essa cidade que tem braços abertos no cartão postal tem os punhos fechados na vida real. Ou seja, contrapõe a dureza do dia a dia da cidade àquela beleza que aparece no cartão postal. Então, o texto fala sobre Rio de Janeiro, mas veja que não aparece aí o nome da cidade, Rio de Janeiro. Aparece uma referência ao Rio de Janeiro, por meio de alusões que todos conhecem. Ao invés de dizer o Rio de Janeiro, fala a cidade que tem braços abertos no cartão postal, com os punhos fechados na vida real. Fala do Rio de Janeiro através de um rodeio de palavras, sem usar o nome próprio Rio de Janeiro. Isso é a função dissimuladora, né, da metáfora. Né? E aí vemos a função potenciadora. Vou pegar um exemplo aqui, retirado de uma letra de música também, do Djavan, da música Meu Bem Querer. Ele pergunta assim: e o que é o sofrer? Para mim, que estou jurado para morrer de amor. Jurado para morrer de amor. Evidentemente está intensificando as suas impressões através de um certo exagero. Porque ninguém é jurado para morrer de amor. Né? Ninguém jura ninguém para morrer de amor. Eu já vi jurar em gente para morrer de bala. Né? No capanga matar e tudo. Fora a brincadeira aqui, né? Então, jurado para morrer de amor é um exagero que busca intensificar as impressões. E como exemplo da função unificadora da metáfora, eu peguei um exemplo aqui de uma música do Roberto Carlos, intitulado As Canções que Você Fez para Mim. Olha o que ele diz: sem você, meu mundo é diferente. Minha alegria é triste. Perceberam? Minha alegria é triste. Quer dizer, é impossível, pela lógica, uma alegria ser triste. Porque a alegria e a tristeza são coisas inconciliáveis, contrárias. Ou é alegria ou é tristeza. Mas o poeta busca unificar essas realidades antagônicas, inconciliáveis. Ele diz: minha alegria é triste. Então, essa tentativa de unificar coisas que, na aparência imediata da realidade, se encontram separadas. Então, vamos relembrar aqui o nosso quadro? A função estética da metáfora engloba 4 subfunções. 4. A função sensibilizadora, a função dissimuladora, a função potenciadora e a função unificadora. Cada uma dessas funções engloba também uma série de figuras de linguagem. Então, na função sensibilizadora, temos a metáfora propriamente dita e a comparação.
Na função dissimuladora, nós temos o eufemismo, a antonomásia, também conhecida como perífrase, e a ironia. Na função potenciadora, nós temos a hipérbole, a personificação e a gradação. E na função unificadora, a sinestesia e a antítese. Existem outras figuras de linguagem de natureza metafórica que não aparecem nessa lista, mas aqui constam as principais. A metáfora é o carro-chefe de todas essas figuras. Podemos dizer que todas elas são variações da metáfora, são especializações da metáfora, por isso podemos chamá-la de metáfora também. Por exemplo, a comparação também pode ser chamada de metáfora comparativa. Metáfora comparativa. O eufemismo pode ser chamado de metáfora eufemística. A antonomásia, que também é chamada de perífrase, pode ser chamada de metáfora perifrásica. A ironia, metáfora irônica. A hipérbole, metáfora hiperbólica. A personificação, metáfora personificadora. A gradação, metáfora gradativa ou gradacional. A sinestesia, metáfora sinestésica. A antítese, metáfora antitética. E o paradoxo, metáfora paradoxal. Não precisa se preocupar muito com esses nomes. O que importa é perceber, por enquanto, perceber, que essas figuras todas são de natureza metafórica. Por exemplo, a antítese é uma metáfora que se especializou em juntar os contrários, aproximar os contrários. Enquanto o eufemismo é uma metáfora que se especializou em suavizar expressões mais duras, desagradáveis, buscando assim uma forma de amortecedor para a linguagem. Tudo bem? Por isso, podemos dizer que a metáfora é o carro-chefe entre as figuras, né? Porque as figuras, chamadas figuras de pensamento, são, na verdade, derivações da metáfora. A metáfora que gerou todas elas. Nós vamos ver agora alguns exemplos dessas especializações da metáfora por meio de outras figuras. Uma por uma, com exemplos, ok? Vamos lá? Comparação. O exemplo que nós temos. E flutuou no ar como se fosse um pássaro, e se acabou no chão, feito um pacote flácido. Uma comparação. Esse texto é do Chico Buarque, em que ele fala sobre um acidente de trabalho, em que o operário morre, né? Acidente de trabalho, ele cai de cima do prédio. É uma cena comum, assim, né, no ambiente urbano, o operário em construção, e ali acontece um acidente. Então ele usa a comparação, que ele flutuou no ar como se fosse um pássaro. Veja a metáfora da queda desse trabalhador. E em seguida se acabou no chão feito um pacote flácido. Imagina um pacote que cai no chão, assim. Pacote flácido, caindo no chão. Então, essa é a imagem da queda do operário, que então o poeta faz duas comparações. Como um pássaro em voo livre, caindo, queda livre, e como um pacote flácido caindo no chão. O exemplo agora do eufemismo. O exemplo eu retirei do Camões, em um soneto do Camões, poeta português Luís Vaz de Camões. Tem assim: roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo daqui me leve a ver-te, com cedo dos meus olhos te levou. Veja, ele está falando sobre a morte da mulher amada. A amada morreu. E ele está tão triste que está desejando morrer também para encontrá-la, para reencontrá-la.
Mas veja que a palavra morte não aparece aí. Ele utiliza uma espécie de amortecedor para falar sobre a morte da amada. Ocorre uma suavização da linguagem para evitar um termo desagradável. Então ele não diz assim, você morreu, ele diz assim, Deus encurtou os teus anos. Roga a Deus que os teus anos encurtou, Deus encurtou os teus anos, ou seja, você morreu. E que tão cedo daqui me leve a ver-te, que Deus me leve para te ver, porque te levou tão cedo dos meus olhos. Então ele fala da morte continuamente, mas não usa a palavra morte, o verbo morrer em nenhum momento. Né, que Deus me leve a ver-te, ou seja, que eu morra para te ver, porque Deus te levou dos meus olhos tão cedo. Deus te levou, quer dizer, você morreu tão cedo. É a morte da amada ainda jovem, que deixa esse sentimento de vazio, de tristeza, sentimento de luto, né, inextinguível no coração do eu lírico. Então, esse é o eufemismo. Né? Fala da morte buscando um rodeio de palavras para não falar diretamente para não usar diretamente um termo tão forte, tão desagradável. Vamos ver um exemplo da antonomásia, ou perífrase. O exemplo eu retirei do jornal Gazeta do Povo, e diz assim: aumentavam as especulações sobre o que matou o rei do pop aos 50 anos. O rei do pop, essa é a antonomásia. Está se referindo ao Michael Jackson. Só que ao invés de usar o nome do cantor, usa uma expressão através da qual ele é conhecido, rei do pop. Porque poderia estar assim a frase. Aumentava as especulações sobre o que matou Michael Jackson aos 50 anos. Só que ele faz uma dissimulação, um rodeio de palavras. E ao invés de dizer o nome, diz uma expressão por meio da qual ele é conhecido mundialmente. Era conhecido, ainda hoje, o rei do pop. Tudo bem? Bom, agora vamos ver exemplo da hipérbole. Eu tirei essa hipérbole de uma letra de música do Frejá. Por você, eu dançaria tango no teto. Eu limparia os trilhos do metrô. Eu iria a pé do Rio a Salvador. Você percebe que o cara está exagerando aí? Uma declaração de amor que, evidentemente, está marcada pelo exagero, para intensificar as impressões. Por você eu dançaria tango no teto. Eu limparia os trilhos do metrô. Por você eu iria a pé do Rio a Salvador. É o exagero para ressaltar realmente a intensidade do amor para a amada, talvez para convencê-la do seu amor. Então é a hipérbole que consiste nesse exagero. E o exemplo da antítese eu retirei da Cecília Meirelles, do poema Motivo. Diz assim: se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Veja que aí nós temos a aproximação de ideias opostas: desmoronar e edificar, permanecer e se desfazer, ficar ou passar. Essa aproximação de ideias opostas, essa aproximação de termos contrários, constitui a antítese. Nós veremos agora uma sequência de figuras metafóricas, dessas que nós já vimos, só para rever, né? Por meio de imagens, de metáforas, a maioria não verbais, através de imagens. Dessa forma poderemos fixar melhor as ideias que vimos até aqui. Temos aqui uma personificação. Você percebe a personificação? A árvore apela à acessibilidade humana no sentido da preservação do meio ambiente. A árvore fala como uma pessoa. Então está personificada.
ok? Aqui uma antonomásia, ou perífrase, apresenta o poeta Castro Alves, mas ao invés de dizer o seu nome, cita uma expressão por meio da qual o poeta é conhecido, ou seja, poeta dos escravos. Castro Alves é conhecido como poeta dos escravos porque escreveu um sem número de poemas sobre a escravidão, sobre a liberdade, protestando contra a escravidão. Certamente o mais famoso de todos é o poema Navio Negreiro. Navio Negreiro, que é um protesto contra a escravidão. Por isso ele ficou conhecido como poeta dos escravos. Então, na antonomásia que temos aqui, poeta dos escravos, ao invés de colocar o nome, coloca a antonomásia. Aqui uma comparação. Você percebe a comparação? O menino faz uma comparação entre a sua altura e a altura da menina. Talvez ela tenha dito, eu sou mais alta que você. E ele teria ido tirar a dúvida, né? É coisa de criança, né? Assim, quem é mais alto? Sou mais alto que você. Não, você é mais baixo que eu. Então ele vai lá e tira a dúvida e faz essa comparação. Ok? Aqui um eufemismo. Talvez colocássemos a legenda, um grupo de políticos estão devorando o dinheiro público. É isso que a imagem apresenta. Um grupo, vamos imaginar, de políticos devorando o dinheiro público. Então seria uma forma mais amena de dizer que eles estão roubando o dinheiro público. Chamar de devoradores do dinheiro público seria um rodeio de palavras para chamar de ladrões. Então ameniza o impacto, utiliza uma espécie de amortecedor, e esse amortecedor é o eufemismo, ou a metáfora eufemística, né? Nesse diálogo temos uma ironia. O indivíduo pergunta, você é ateu? E o seu interlocutor responde, sou, graças a Deus. O significado do texto é que o segundo indivíduo não é ateu coisa nenhuma. Ele diz que não acredita em Deus, mas agradece a Deus por não acreditar nele. A sua própria linguagem nega o que ele está dizendo. Então é ironia. Que o indivíduo diz que é ateu, mas ao dizê-lo nega que o é. Então quem construiu o enunciado está sugerindo, ironicamente, que muita gente diz que é ateu e na verdade diz da boca para fora. Aqui um paradoxo. Ao mesmo tempo que há uma sinalização em duas direções opostas, Uma direção é indicada pelo braço da estátua e outra contrária, expressa pela caminhada do menino. Um para a direita, outro para a esquerda ao mesmo tempo. Então o paradoxo como que unifica essas direções contrárias no mesmo contexto, numa mesma expressão. Essa é uma metáfora paradoxal ou o paradoxo. Aqui uma sinestesia. Sugere que o jovem está ouvindo uma música colorida. Assim, associa o som e as cores, fazendo um cruzamento entre a audição e o olhar, porque a música é registrada pela audição, o colorido pelo olhar. Então, a sinestesia permite, por exemplo, dizer estou ouvindo uma música colorida, uma música doce, uma música suave. Veja, associando a audição com o tato, né? Música suave, música amena, e também com o paladar, música doce, né? Com o paladar, música gostosa. Então na imagem nós temos a sinestesia do som colorido, né?
juntando dois sentidos diferentes, a audição e o olhar. Então isso está sugerido pela imagem. Aqui uma antítese. Põe lado a lado dois contrários. E quais são esses contrários? Evidentemente, o preço das coisas e o salário. O preço é gigante, é enorme, gigantesco mesmo. E o salário é minúsculo. Você percebe? Então, você vê aí que o preço aparece como algo ameaçador, né? Terrível. E o salário se apresenta como impotente, medroso, né? O salário tem medo, se pela de medo do preço. E o preço parece que tomou fermento, né? E o salário, coitadinho, bem pequenininho, né? Temos aí, evidentemente, uma personificação, né? Estão personificados. Mas sobressai a antítese, que contrapõe esses contrários, do grande, do enorme, com o minúsculo. Você entendeu? Percebeu aí? Então aí nós temos algumas dessas figuras expressas por meio da linguagem não verbal. Então nós podemos olhá-las na linguagem escrita, na linguagem verbal, falada, e também na linguagem não verbal por meio de tirinhas, de fotografias, de montagens, de cartoons, etc. E aí nós podemos compreender melhor essa relação metafórica das figuras de linguagem. Ok? Muito bem. Chegamos ao fim de mais uma viagem pelo mundo da metáfora. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você. E até o nosso próximo encontro. Valeu!